Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bom, hoje iremos conversar sobre mais um livro incrível da Shirley Jackson, que é então o A Loteria e Outros Contos. Eu recebi esse livro aqui de cortesia da Companhia das Letras, então Companhia das Letras, muito obrigado. Aliás, foi essa parceria com a Companhia das Letras que me fez conhecer a Shirley Jackson, que me fez ler a Shirley Jackson. Ela não era uma autora que eu tinha curiosidade pra ler. Eu já tinha lido há muitos anos atrás A Loteria, que eu tinha adorado, achado incrível, mas também tinha passado batido. E, enfim, aí a companhia, ano retrasado, me enviou O Homem da Forca e o Assombração na Casa da Colina, li os dois, fiquei louco. Esse ano me mandaram Sempre Vivemos no Castelo, e o A Loteria, ano passado eu li o Sempre Vivemos no Castelo, que eu fiquei abismado, e agora, mais uma vez, abismado com a Shirley Jackson. Gente, essa é aquela autora aqui que eu quero ler qualquer coisa que ela escreva, nem que seja um rabisco aí que ela tire, enfim, né, arquivo guardado há muitos anos, porque a Shirley Jackson morreu, já tem aí mais de 50 anos. Acho que daqui a alguns anos, acho que em 2025 ela vai fazer 60 anos da morte dela. Bom, enfim, o que falar sobre Shirley Jackson, né, gente? Essa autora aqui, pra quem não conhece, ela é aquele tipo de artista que causa estranhamento porque ela é conhecida como mestra de uma coisa, só que na verdade as obras dela vão muito além do que ela é conhecida. A Shirley Jackson é conhecida como uma autora de livros de terror. Só que assim, sinceramente, não sei se eu encaixo a Shirley Jackson como um terror convencional. Eu acho que a Shirley Jackson já fazia uma coisa que a gente hoje está vendo crescer muito, né, no universo cinematográfico, que é um terror mais psicológico. Eu acho que a Shirley Jackson, se ela estivesse viva hoje, ela escreveria roteiros para aquela produtora A24, né, roteiros de filmes de terror. E assim, é muito curioso a gente, né, pelo menos eu fui ler a Shirley Jackson com essa sensação de, tipo assim, vai ser uma coisa meio Stephen King, até porque o Stephen King é muito fã dela, né, e na verdade não. E eu acho que muita gente acaba se decepcionando com os livros da autora por conta disso, porque vão esperando aquele terrorzão clássico, e na verdade o que ela faz é um pós-terror, né, se é que a gente pode chamar assim, na época em que esses contos e os livros dela foram escritos. Mas bom, aqui no Loteria e Outros Contos, a gente então vai ter 24 contos, né, aqui ao longo do livro, terminando então com A Loteria, que é o conto mais famoso dela, que aliás, em comparação com alguns outros contos do livro, eu nem acho ele assim tão perturbador. É um conto perturbador? É perturbador. Mas, assim, tem alguns outros aqui que eu acho que são 1000 vezes mais perturbadores do que A Loteria, e eu não sei como é que eles não fizeram tanto sucesso quanto, mas enfim, não vamos entrar neste assunto. O que acontece aqui nessa coletânea, gente, é de que ela é dividida em 4 partes, e em cada parte a gente vai ter ali, então, meio que uma introdução, um textinho introdutório que vai meio que guiar aí a sua leitura por essas histórias que vão se adentrar dentro dessas partes. E o que a Shirley Jackson faz aqui nesse livro, ela vai muito além de qualquer elemento sobrenatural, porque o que acontece é que os personagens dessas histórias, eles são tão bem trabalhados e a humanidade deles é tão bem tão esmiuçada, que na verdade o que ela faz aqui é mostrar que o assombro, né, as coisas assombrosas e o próprio horror e terror, elas estão escondidas ali dentro de nós. Eu sei que é muito clichê falar isso, porque eu acho que, assim, é aquela coisa assim, uau, tá tudo muito além. Mas não, a forma como a Shirley Jackson coloca isso nessas histórias, né, esse terror profundo, que é o termo que vem na minha cabeça ao pensar nesses contos, é de que a maioria dessas histórias, elas não têm elementos sobrenaturais. Aliás, são poucas as histórias que têm elementos sobrenaturais. Elas têm elementos surreais, que são elementos muito humanos, desde dissociação ali, até questões simples de uma relação entre uma vizinha e outra. E assim, é muito impressionante porque você termina de ler várias histórias aqui desse livro e você fica assim, abismado, porque você fala, puta que pariu, o principal terror, né, o horror máximo, está dentro de nós. E é muito impressionante a forma como essas histórias elas são conduzidas, porque tem algumas histórias de 3 páginas que são avassaladoras. E é muito impressionante quando a gente pega um livro de contos para ler, que tem contos tão incríveis, porque geralmente o que eu costumo falar quando a gente vai ler coletâneas de contos
é que eles são sempre onduláveis. E aqui na Shirley Jackson a gente pode ter até algum outro que não são lá tão bons quanto os que são bons aqui, sabe? Porque assim, o que é bom aqui, ele não é apenas bom, é muito bom. E o que não é tão bom aqui, ainda assim é bom. Mas de uma maneira que os outros eles acabam engolindo. Porque são tantas histórias impressionantes que é até difícil escolher qual é a minha favorita, assim. Se você me perguntar, tem várias aqui. Eu acho que tem 3 que eu não conseguiria escolher qual é a melhor. E é muito bizarro a forma como a Shirley Jackson ela vai construindo a persona desse elenco que permeia essas histórias. E assim, é tudo muito sutil, é tudo muito não dito, e quando você vai percebendo, você tá ali entrelaçado na mente dessas pessoas, e quando ela termina, dá aquele estalo, sabe? E é sempre meio assustador, porque ela tira o horror, né? O horror da humanidade das coisas mais banais, né? Das coisas que passam desapercebidas quando você, por exemplo, é criança, de quando você, por exemplo, tá simplesmente vivendo sua vida, trabalhando, etc. E acontece uma coisa muito específica que você acaba esquecendo ao longo do dia, mas aquilo dali vai voltando na sua vida, sabe? E eu acho isso muito impressionante. A Shirley Jackson é muito mestre em fazer isso. Eu acho que os contos, ela tem um domínio muito grande de manter as narrativas, seja nos contos de 3 páginas ou seja nos contos de 20 páginas. É tudo muito bem estruturado, né? Assim como os romances dela que eu li, é tudo muito bem estruturado e é tudo muito esfumacento. É como se você estivesse num bosque ali e você estivesse no meio de um nevoeiro nesse bosque, você estivesse vendo alguma coisa que você não sabe muito bem se aquilo que você está vendo é o que realmente é, sabe? E assim, eu achei sensacional, assim, tem o primeiro conto que abre, já é uma porrada, assim, já é... Assim, é um conto muito filho da puta, porque é um conto muito bom, assim, dá, tipo, caralho, como assim você escreveu, como isso existe, sabe, que é muito foda. E o meu, assim, os meus 3 favoritos foram o A Regenerada, tá, que esse conto, puta que pariu, vão se fuder, é muito bom mesmo. O Renegada, Regenerado, olha só a louca. Também o que eu amei, que foi o Embriagado, né, que é o conto que abre este livro. Nossa, gente, esse conto, poderia passar horas falando sobre ele. E o Dente, gente, nossa, esses 3 contos, assim, são avassaladores. E, assim, eu vou ficando por aqui porque eu não quero me repetir mais, mas, assim, a Shirley Jackson, como já falei, é uma das minhas autoras favoritas. É uma autora que não recomendo pra todo mundo, não sei se todo mundo vai gostar, mas eu acho que vale a pena ler pelo menos algum livro ou algum conto dela, porque é uma autora, assim, imprescindível. Ela inspirou, não à toa, muitos autores que são muitos lidos hoje, né? Stephen King, a Dona Tartt, tanto é que tem um blurb aqui da Dona Tartt atrás. Os contos de Shirley Jackson estão entre os mais assustadores já escritos, e eu concordo com a Dona Tartt, assim, doido, né, concordar com a Dona Tartt, mas enfim, concordo bastante com ela nesse aspecto. E assim, não é aquele tipo de livro que vai agradar todo mundo, não sei, mas assim, eu acho que é bom ir de coração aberto, porque assim, pra quem... Se você conseguir se conectar com a escrita dela, puta que pariu, vai, é o caminho sem volta, você vai querer ler tudo que essa mulher escreveu. Mas enfim, como eu falei pra vocês, não sei se é um livro que eu indico pra todo mundo, é uma autora que eu gosto muito. Eu gosto muito desses livros que são sutis e ao mesmo tempo eles são horrorosos, né, à sua medida. E assim, fica aqui a dica, tá? Leiam por sua conta e risco, eu amei. Tá, assim, sempre vou recomendar Shirley Jackson, Não é pra todo mundo, sei que tem muita gente que vai detestar, e tá tudo bem também, mas eu continuo amando ela e, enfim, continuo amando essas edições da Alfaguara que são lindíssimas. Nossa senhora, muito obrigado, Companhia das Letras, por ter enviado esse livro, e muito obrigado Alfaguara e a Luara França, né, que agora é editora da Aleph, mas que, enfim, foi editora da Shirley Jackson, responsável por essas edições novas. Muito obrigado, fico muito feliz. E é uma autora, assim, que tem um lugar muito especial ali na minha estante, tem uma coleçãozinha da Shirley Jackson ali. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.